Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui. E agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Vim, o editor de textos que funciona pelo terminal do Shell. Hoje a gente vai terminar os nossos estudos sobre marcações no Vim, observando a lista de marcações numéricas. Vou abrir aqui o arquivo estudo.txt, aqui no Vim. Vamos exibir a lista de marcações com ESC, Shift 2 pontos, Mark. E a gente vai observar o seguinte. Tem as marcações que a gente já estudou na aula passada, como aspas simples, aspas duplas, o sinal de abre e fecha colchetes, acento circunflexo, etc. Mas tem uma lista de marcações que a gente ainda não viu o que ela significa. Que é essa lista que tem uma numeração que vai de 0 até 9. E ela vai ter um número de linhas para cada marcação, a coluna, e também um nome de arquivo, uma referência para um arquivo, passando inclusive o caminho completo para um determinado arquivo. Estas marcações aqui no Vim, elas são marcações especiais porque elas armazenam a última posição do cursor no arquivo em que a gente estava trabalhando no Vim. Aqui no caso, a gente estava trabalhando com o arquivo Ray Tracing. O Vim armazenou umas 3 posições aqui do cursor, na linha 27 e 51, todas na coluna 0. A gente também estava trabalhando no arquivo exemplo.c. O Vim armazenou algumas posições também do cursor nesse arquivo exemplo.c. Qual o problema? O problema é que estas posições aqui, essas marcações, elas são configuradas pelo Vim automaticamente. Então a gente não tem como configurá-las. O que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode, por exemplo, utilizar estas marcações como se fosse aquela aba de alguns editores de texto de arquivos recentes ou arquivos abertos recentemente. Então a gente pode utilizar isso para trabalhar também aqui no Vim com os arquivos recentemente abertos. Exemplo, você está trabalhando em um arquivo e aí você começa a trabalhar em outro arquivo. E por algum motivo você precisa voltar para o arquivo anterior, que foi recentemente aberto. O Vim ele te oferece essa possibilidade com estas marcações especiais. Vamos utilizar isso agora na aula de hoje. Então estou trabalhando aqui no arquivo estudo.txt. Aperto Ctrl G. Esse é meu arquivo estudo.txt. Vou para o final do arquivo aqui na linha 12, que é a minha linha a ser apagada. Vou fazer uma pequena alteração. Shift A para ir para o final da linha. Espaço mais uma alteração. Terminei o meu trabalho aqui. Vou sair com ESC Shift 2 pontos WQ para sair e salvar. Sair aqui, vou trabalhar em outro arquivo, por exemplo, o meu arquivo raytrace.c. Então, vi raytrace.c. Estou trabalhando aqui no raytrace.c. Eu lembro que eu estava trabalhando anteriormente no meu arquivo estudo.txt. E tem alguma coisa lá na última linha do arquivo que eu preciso para continuar o meu trabalho aqui. Eu posso utilizar ESC Shift 2 pontos marks. E aí eu vou observar o seguinte na lista de marcações. Eu tenho várias marcações fazendo referência ao último arquivo aberto aqui, que é justamente o meu arquivo estudo.txt. Eu tenho, por exemplo, uma marcação aqui na linha 12 e 2 marcações aqui na linha 3 do meu arquivo. Então eu vou pegar essa primeira marcação aqui da linha 12, que é a marcação número 0. Eu posso utilizar essas marcações numéricas exatamente como qualquer outra marcação aqui no Vim. Então, vou fazer o seguinte. Aspas simples, 0. Eu me movi exatamente para a última linha onde o cursor estava no arquivo anterior, em que eu estava trabalhando, que é a minha linha 12. Aí agora vocês devem estar pensando, bom, Rodolfo, eu sei como me mover agora para o arquivo anterior, para a última posição do cursor, porque ela fica armazenada no Vim, como se fosse arquivos recentes. Mas agora, como é que eu faço para voltar para o arquivo em que eu estava trabalhando? Quando você utiliza esse tipo de marcação numérica aqui no Vim, esse novo arquivo vai entrar na lista de buffers. Então, se eu utilizar ESC Shift 2 pontos LS, está aqui o Ray Trace, onde eu estava trabalhando, e esse novo arquivo que eu acabei de entrar utilizando a marcação. Está aqui no meu buffer número 2. E aí como é que eu faço para voltar? Eu posso utilizar buffer previous e buffer next.
né, BP e BN, ou eu posso utilizar simplesmente Ctrl 6, que é o atalho que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Ok? E aí eu continuo trabalhando aqui no meu arquivo. Vamos abrir um novo arquivo e agora a gente vai voltar para esse arquivo Ray Trace. Vou aqui para Shift G, estou aqui na linha 507, vou abrir uma nova linha com O. Eu vou fazer o seguinte, 2 barras, colocar aqui mais uma alteração da aula de Marx. Está aqui na linha 509. ESC, Shift 2 pontos, WQ. Essa é a posição do cursor que eu estava utilizando esse meu arquivo raytrace.c. É a última posição antes de eu sair do arquivo. Posso sair e salvar. Vou agora abrir o arquivo exemplo.c. Estou aqui no arquivo exemplo.c, estou trabalhando aqui. E aí eu lembro que tem alguma coisa no Ray Tracing que eu fiz a última alteração e eu quero, né, utilizá-la por algum motivo. ESC Shift 2 pontos Marx. Percebam o seguinte, aqui na minha marcação número 0 está o meu arquivo raytrace.c. Eu também tenho as marcações do estudo.txt. Ou seja, essa lista vai sendo atualizada e os arquivos abertos recentemente vão aparecendo aqui na minha lista de marcações numéricas. Então vamos voltar lá para o raytrace.c utilizando a marcação número 0. Agora a gente vai utilizar a crase. Então ESC crase 0. A crase, lembrando, ela me leva exatamente para a posição do cursor. Então eu vim exatamente para o final da linha, que foi a última posição aberta no último arquivo aberto. Aqui é a minha linha 509. Ok? Então assim a gente pode utilizar essas marcações numéricas no Vim para acelerar a nossa produtividade, né, e facilitar o nosso trabalho aqui no Vim com arquivos abertos recentemente. Assim a gente finaliza, né, o nosso estudo sobre marcações no Vim. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.